Olá, arrematantes, aqui é Claudino Vicente do Bom Leilão e este é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Este é o nosso 13º episódio, um número de sorte, e eu estou feliz de ter você aqui com a gente. Como sempre, vamos falar por aqui sobre o mundo dos leilões de imóveis e dicas para os arrematantes. Hoje, vamos conversar sobre os bens de família e se eles podem ir a leilão. Se você tem dúvidas sobre esse tema, escuta este programa até o fim, porque você pode se surpreender com as respostas. Vamos à nossa sessão do programa chamada Feedback. Houve dúvidas sobre o que conversamos na semana passada e eu talvez não tenha me expressado direito. No programa anterior, falamos sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de leilão de imóveis. A Jussara Costa ficou com uma dúvida. Mas, afinal, qual o melhor leilão para quem está começando? Ela pergunta. Jussara, agradeço a sua dúvida e deixa eu tentar responder melhor. Talvez eu vá te decepcionar por não ter uma resposta tão conclusiva. Cada tipo de leilão poderá ser o melhor dependendo das suas condições no momento. Olha só, o leilão judicial é muito mais rápido de se desembaraçar, mas ele exige que o lance seja pago à vista. Já os leilões extrajudiciais são ótimos porque permitem o financiamento do lance, mas por isso mesmo possuem uma concorrência maior. Então, o melhor tipo de leilão vai depender daquele que se encaixar melhor para as condições que você estiver naquele momento. Recomendo sempre estudar todas as oportunidades e em todos os tipos de leilões. Vamos ao nosso tema principal do episódio de hoje. Você muito provavelmente, quando começou a se interessar por leilões de imóveis, deve ter ouvido a seguinte máxima, que é muito repetida por aí. A minha casa não pode ir a leilão, pois ela é impenhorável por ser bem de família. Será verdade mesmo? Será que se você tiver um único imóvel, ele nunca poderá ser levado a um leilão? Como quase tudo, esse tema merece um pouco mais de estudo. Vamos primeiro tentar entender o que significa esse termo bem de família. Bem de família é a casa, a residência ou moradia onde vive o núcleo familiar, que goza do benefício da impenhorabilidade, independente de sua inscrição no cartório de registro imobiliário. Então, a gente pode entender, partindo daí, a gente pode entender isso. Então, que o bem de família é aquele único imóvel que a pessoa, que a família possui e que ela habita nele. E vejam, aqui o termo família é tão amplo quanto a definição de família pela lei. Isso quer dizer que uma única pessoa, sozinha nesse mundo, também, ela em si constitui uma família. Ou, se a gente quiser ser mais técnico, vamos ver a definição dada pelo artigo 1712 do nosso Código Civil. Ele diz o seguinte: o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Tá? Então, olha só, o bem, para ele ser enquadrado como de família, deve ficar comprovado não apenas que é o único imóvel registrado em nome do interessado, mas também que se trata de residência única da entidade familiar. Só que a gente pode ter a impressão que bem de família portanto, aquele único imóvel que uma família possui e que vive nele.
Mas não é tão simples assim. A nossa vida civil ela é muito mais complexa que isso. Por exemplo, não é obrigatório que a pessoa seja moradora do imóvel. A lei assegura que a família more no imóvel, mas o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, entende que não é obrigatório que a família resida no mesmo imóvel para que ele se torne penhorável. No caso de um imóvel ser locado, então, a terceiros, mas a renda for usada para a sobrevivência ou pagar o aluguel da moradia da família, ele, então, não vai poder ser penhorado. Vocês conseguiram entender? Então, mesmo que a família, aquela entidade familiar não more propriamente no imóvel, mas ele é o único imóvel que ela possui, e ele está alugado porque aquela renda do aluguel é a que está permitindo ela viver, este imóvel é bem de família, mesmo eles não morando lá. Então é importante a gente deixar isso aí bem claro. É um assunto realmente um pouco técnico, mas ele é de fundamental importância para os arrematantes. Então, muito importante é ter o conhecimento de que quando falamos de bem de família, é fundamental ler e compreender os artigos 1711 ao 1722 do nosso Código Civil. É o que vai tratar ali, o que vai regular essa questão de bem de família. E também, tão importante quanto, é a Lei 8.009 de 1990. Então, baseado nos artigos do Código Civil e dessa Lei 8.009, temos as regras que tornam o bem de família impenhorável. Pense da seguinte forma: a impenhorabilidade do bem de família é um direito assegurado pela legislação para que, caso algum membro da entidade familiar venha adquirir dívidas, o imóvel residencial próprio, não possa ser penhorado para pagamento destas. Tais dívidas podem ser de qualquer natureza, mas calma que é por aqui que a confusão começa. Então, para que haja tal proteção ao bem de família, o proprietário do imóvel não precisa tomar nenhuma providência. Isto é, a proteção do bem de família é automática. No entanto, caso a família possua mais de um imóvel como residência, essa proteção se dará ao imóvel de menor valor. E este detalhe também é muito importante. Mas partindo dessa legislação, e pelo que eu te contei até agora, as pessoas passam a ter a impressão que um bem de família sempre será impenhorável e, portanto, nunca poderá ser levado a leilão. É aqui que você vai descobrir que não é bem assim e é onde a maioria das pessoas por aí se enganam ao afirmar que um bem de família nunca poderá ser levado a leilão. De acordo com as alterações trazidas pelo novo Código Civil, aquele de 2002, e as decisões do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, o bem de família pode ser penhorado em alguns casos. Vamos falar sobre eles. Por exemplo, débito condominial. Se você ficar devendo condomínio, a tua unidade, a tua residência pode e vai ser levada a leilão e você vai perder essa unidade. Outro caso, hipoteca ou financiamento em que o bem é dado como garantia. Aqui se enquadra justamente a lei da alienação fiduciária. Para se comprar aquele imóvel foi feito o financiamento com o banco através da lei da alienação fiduciária. Portanto, aquele imóvel, quando você atrasa as prestações, ele vai ser penhorado, de certa forma, levado a leilão pelo banco. Outras situações também: atraso de pensão alimentar, atraso em impostos que incidam sobre o imóvel, principalmente o IPTU, fiador de locação imobiliária, nos casos de débitos no aluguel de que ele é fiador. Então, se você for fiador de alguém, e Deus me livre que você não faça isso, mas se você for fiador de alguém, esse alguém deixa de pagar e você como fiador é processado, o seu bem de família pode ser sim levado a leilão. Há decisões, inclusive reafirmações recentes dos tribunais superiores.
Então preste muita atenção, muito cuidado com essa questão de ser fiador. É praticamente quase impossível hoje alguém aceitar ser fiador de alguém, mas no caso de um pai para um filho, fica de olho, tá? Pode ser levado a leilão. Assim como também ser condenado criminalmente a pagar danos morais. Então vejam, existem sim situações, e vimos agora que não são poucas, em que um bem de família pode ser penhorado e, portanto, levado a leilão. Então, nos casos de dívidas com condomínio, o condomínio pode ajuizar a ação a partir do primeiro dia de atraso. Tudo bem, é uma tendência que haja pelo menos uma negociação até os 3 primeiros meses. Mas a partir disso, geralmente os condomínios já entram com a ação de cobrança de condomínio, que pode levar um bem de família a leilão. Já com as dívidas com financiamento, a execução costuma ser ainda mais rápida, pois nesses casos não se trata de penhora, mas de uma execução extrajudicial. Lembra que está previsto naquele contrato de alienação fiduciária que os mutuários, né, assinam com os bancos, que pode sim leiloar os imóveis em caso de atraso, podendo esperar cerca de 90 dias para isso, e ele já entra com a consolidação. Tá aí, então, que os leilões extrajudiciais, aqueles leilões realizados pelos bancos, podem sim levar os bens a leilões. Outro ponto, a dívida com pensão alimentar. Muita gente esquece desse detalhe. Mas dívidas com pensão alimentar também pode levar à perda do imóvel. Mesmo que o imóvel tenha sido comprado em outro casamento e outra mulher seja coproprietária. Nesse caso, a antiga parceira pode receber 50% do valor da venda, porque sua parte não pode ser afetada, mas que o imóvel é penhorado e é levado a leilão, isto com certeza absoluta. Então, que isso fique bem claro. A proteção ao bem de família não é absoluto, como ainda muita gente pensa por aí. Portanto, quanto a você, arrematante, quando estiver em um leilão de imóvel que vem de uma ação de condomínio, ou por falta de pagamentos de IPTU, ou um leilão extrajudicial de banco, né, baseado em um contrato de alienação fiduciária, ou por falta de pagamento de pensão alimentícia, ou ações, em caso de ações de cobrança de dívidas movidas contra fiadores, você não precisa se preocupar em nada com qualquer alegação de se tratar de um imóvel bem de família, porque esse imóvel não vai estar protegido por essa lei, né, que não permite que ele seja penhorado. Mesmo se o imóvel for o único imóvel daqueles ocupantes. Então, na minha experiência, em muitos dos casos em que arrematamos o imóvel, quando nós levávamos a notificação para os ocupantes, eles diziam: não, esse leilão vai ser anulado, esse aqui é o único imóvel que eu tenho, a lei garante que eu não vou perder a minha casa. Então, como a gente viu aqui, isso não é verdade, tá? E agora que você ouviu esses argumentos, você vai ficar mais tranquilo ao participar de um leilão de imóveis? Mesmo que alguém venha alegar que se trata de um bem de família? Deixe os seus comentários nas redes sociais do Bom Leilão. Eu vou adorar saber a sua opinião. E se você tiver alguma dúvida, quem sabe ela pode se tornar o tema de um dos nossos próximos episódios. E vamos para o meu quadro preferido, o de perguntas inteligentes com respostas nem tanto. Hoje trago a pergunta do nosso ouvinte Bruno Alcântara, que deixou uma mensagem pelo direct do Instagram do Bom Leilão. O Bruno quer saber o seguinte: como pesquiso leilões na minha cidade? Bruno, deixa eu te esclarecer. Eu utilizo 2 técnicas. Procuro no site dos leiloeiros que atuam na minha cidade. A dica é usar o filtro de pesquisa nos sites. E filtro então os leilões que me interessam. Eu vou lá e coloco, por exemplo, eu quero leilões da cidade de Santos, eu quero leilões da cidade de São Paulo, e ele já me traz filtrado. O segredo então aqui é você já conhecendo quais são os leiloeiros
que atuam mais ou atuam menos na região que você pretende arrematar. A outra forma, que pode simplificar muito, é a seguinte: eu consulto no Google a palavra leilão de imóveis junto com o nome da cidade que eu estou buscando. Mas para não cair em golpes de sites falsos, eu vejo o link sobre o leilão e em seguida vou até a página que eu tenho certeza que é daquele leiloeiro e busco então, dentro do site oficial do leiloeiro, aquele imóvel que me apareceu lá pela pesquisa do Google. Assim, eu consigo mais velocidade e eficiência, mas eu nunca posso abrir mão da minha segurança de confirmar dentro da página oficial do leiloeiro, ou mesmo ligando para o leiloeiro, se aquele leilão que me apareceu numa busca genérica do Google realmente existe e se ele está cuidando daquele leilão. Então, espero ter te ajudado com essa dúvida. E se você também quiser mandar uma dúvida para o nosso programa, deixe uma mensagem usando as redes sociais do Bom Leilão. Os links, eles estão aqui na descrição deste episódio. Bem, este foi o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Se sim, que comentem. E se puderem, compartilhem nas suas redes sociais. Se esta for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão dos maiores tocadores, como o Spotify, a Apple ou o Google Podcasts, ou no seu aplicativo de sua preferência. Você quer se tornar um arrematante de sucesso? Eu lancei junto à Hotmart um curso chamado Arrematantes de Sucesso. Um curso muito completo, com aulas na prática, com ferramentas e materiais para quem quer entrar neste mercado de leilões de imóveis, mesmo que partindo do zero. Eu levei mais de um ano produzindo essas aulas para ter certeza que você vai sair dele já realizando as suas primeiras arrematações com a maior margem de lucro possível. Coloquei nele toda a minha experiência de mais de 15 anos como advogado especialista em leilões de imóveis e também como arrematante e consultor. O curso está com preço super especial e uma promoção de lançamento, e se eu fosse você não deixaria de conhecer. Vai lá! Eu gravei um vídeo super bacana sobre essa carreira incrível que é ser um arrematante de imóveis em leilões. Tem link para o curso lá na descrição deste episódio e nas minhas redes sociais. E você? Você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão? Sigam a gente nas redes sociais, principalmente nosso canal no YouTube, com muitas sacadas interessantes para você aplicar como arrematante. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este programa foi produzido pela Blaze, Marketing Digital e Podcasts.